Glória a Deus. Irmãos, nessa noite eu quero falar um pouco com os irmãos sobre o propósito de Deus. E para nós entendermos o propósito de Deus, nós temos que viver ele. E eu costumo dizer que quem não está vivendo o propósito de Deus não consegue entender. Só entende o propósito de Deus quem vive o propósito de Deus. Muitas vezes nós, quando estamos passando por essa fase do propósito de Deus, nem nós mesmos conseguimos entender. Mas o certo é que na vida existe inúmeras situações que acontecem na vida do ser humano. Existem situações que nós mesmos as criamos com as nossas próprias mãos. E dessas tais nós não devemos reclamar com Deus, porque nós mesmos as criamos com as próprias mãos. E as situações que Deus nos leva para que passamos por ela, Deus nos faz atravessarmos por ela. E é dessa situação que nós estamos falando nessa noite. Propósito de Deus. O que é propósito? O antemão aqui nós precisamos entender. O que é propósito? A tradução da palavra propósito significa uma intenção, uma ação produzida no tempo presente que tem consigo uma intenção para o futuro. Entendeu isso? Propósito. Uma ação que ela é feita, desenvolvida, produzida no presente, mas que a intenção que está por trás dessa ação está totalmente ligada ao futuro. Então, isso é propósito. Vamos usar um exemplo básico. Olhe para mim para você entender a mensagem. Um exemplo básico do que é um propósito. Um exemplo básico do que é um propósito. Por exemplo, a pessoa começa a trabalhar hoje, no presente. Olha só, um exemplo de propósito. A pessoa começa a trabalhar hoje, no presente, ganha um salário de 5 mil reais. Hoje um salário de 5 mil reais já dá para você viver uma vida controlada. Mas você percebe que a pessoa permanece vivendo aquela mesma vida que ela vivia quando ganhava um salário de 1.000 reais. A pessoa não sai, a pessoa não curte, a pessoa não faz as suas repetições em lanchonetes, não dorme em hotel, ela continua uma vida socialmente normal. Tudo tranquilo, e você fala, mas eu não estou entendendo, essa pessoa está ganhando tanto dinheiro hoje no presente, mas está vivendo uma vida normal, como se ela ganhasse um salário básico, um salário comercial, um salário aí popular. Presta atenção nisso. Mas a pessoa que está vivendo essa situação, está ganhando esse salário razoavelmente bom, hoje no presente, ela está fazendo um investimento em alguma área, algum setor da vida, e ela, na verdade, está vivendo hoje no presente uma vida social normal. Vamos lá, a dica que você entender melhor. Nós temos um irmão nosso aqui que foi embora recentemente para os Estados Unidos. A maioria de todos. E aí, um exemplo de propósito. Ele está nos Estados Unidos, ganhando bem, né? Isso aqui agora eu não estou falando que ele está vivendo lá. Isso aqui é uma hipótese do que pode estar acontecendo hoje com ele. Está nos Estados Unidos, ganha um salário muito alto, ganha bem, só que ele tem uma vida trancada, só trabalhando, você não vê ele em festa, você não vê ele curtindo a vida, você fala, mas ele está ganhando bem e aparentemente não está fazendo nada. Mas na verdade, lá nos Estados Unidos, ele está investindo dinheiro no Brasil. 10 anos depois, ele retorna dos Estados Unidos, e aí quando ele chega no Brasil, ele dá um susto em todo mundo. Casa própria, carro, terra, fazenda. Aí as pessoas não entendem, mas de uma hora para outra, tudo aconteceu, não foi de uma hora para outra. Ele estava produzindo uma ação no presente dele que refletia no futuro. Isso é propósito. Ele estava fazendo com que o dinheiro que ele estava ganhando lá fosse guardado aqui no Brasil, transformado em reais aqui, e ele fez um investimento aqui, e aí tudo que ele produziu lá refletiu 10 anos depois, quando ele retornou para o Brasil. Então, o propósito é algo mais ou menos desse tipo.
é algo que você está fazendo hoje, não visando agora, não pensando nesse momento agora, mas você está fazendo hoje pensando no seu futuro. É algo que você, é como você comprar uma carta de crédito hoje. Você vai ali, compra a carta de crédito e está pagando. Aparentemente, no seu presente, você não está fazendo nada, mas na verdade você está fazendo um investimento e futuramente você vai pegar a bolada da mão e vai comprar sua casa própria, seu carro próprio, não sei o que você vai fazer. Mas isso é, você fez no presente um investimento e aí você teve o futuro que você esperava. Isso é propósito. É uma ação presente que tem o seu objetivo no futuro. Quando eu falo sobre propósito de Deus, preste atenção aqui. Quando eu falo de propósito de Deus, eu estou falando exatamente isso. É Deus promovendo situações hoje, mas na verdade o que Deus está fazendo é uma ação agora para que isso gere um resultado no futuro. É Deus fazendo com que algo aconteça agora no presente, mas que na verdade o que Deus quer é que o que está acontecendo agora traga para a sua vida algo futuramente. É que no futuro algo aconteça com você. O que Deus está, na verdade, é fazendo algo nesse momento que você, até o momento presente, às vezes não entende o porquê daquilo. Mas Deus está dizendo, calma, é um propósito que eu tenho. E estou fazendo isso agora, para que futuramente venha acontecer algo na sua vida. E quando esse algo futuramente acontecer, você vai entender o porquê que eu te fiz passar onde você passou. Você vai entender por que eu te fiz viver aonde você viveu. E é isso exatamente que nós estamos vendo nesse texto que nós vemos. Preste atenção, nós estamos nos últimos dias do ministério de Jesus aqui na terra. Jesus iniciou o seu ministério. Por cerca de 3 anos, Jesus prega cidade em cidade, de aldeia em aldeia, andando por todos os arredores, pregando a mensagem do amor e da salvação. 3 anos a 3 anos e meio se passaram e Jesus está pregando. Chegou o tempo final do seu ministério. E aqui nós temos uma cronologia dos últimos dias de Cristo que a gente entende. Presta atenção. Quando você olha para João, o Evangelho de João, capítulo 12, versículo número 12, Jesus chega na cidade de Jerusalém pela última vez. Jesus pisa os seus pés na cidade de Jerusalém. E quando Jesus chega na cidade de Jerusalém, o evangelista Mateus vai dizer que Jesus envia os seus discípulos para preparar um cenáculo, um local, um ambiente para eles celebrar a festa da Páscoa que já estava se aproximando. O evangelho de Marcos vai dizer que Jesus envia 2 discípulos. Presta atenção nisso. É por isso que é interessante você observar os 3 evangelhos, ou os 4, um ao lado com o outro, para você entender. O Evangelho de Mateus diz que Jesus enviou os discípulos no plural. O Evangelho de Marcos diz que Jesus enviou 2 discípulos. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 8, diz que Jesus enviou a Pedro e a João. Então nós temos aí o Evangelho de Mateus dizendo que ele enviou os discípulos. Marcos explica um pouquinho melhor, dizendo esse discípulo que ele enviou era 2. E Lucas vai complementar de forma mais clara, dizendo esses 2 eram Pedro e João. Então Jesus envia Pedro e João, que eram seus 2 mais chegados, para preparar o cenáculo. Preste atenção, preparar um lugar para a celebração da festa. Quando o local está preparado, chegou o dia da festa. Preste atenção, a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era uma festa que Deus mandou que fosse comemorada. Êxodo capítulo 12, versículo 17 a versículo 20. Nós temos a ordem de Deus para que todos os anos, no dia 14 do primeiro mês do ano do calendário judaico, Êxodo 23, versículo 15, diz que o primeiro mês do ano era o mês de Abib ou de Nisan, depende da tradução. Então, no primeiro mês do ano, preste atenção nisso aqui, no dia 14 do primeiro mês, dava-se início à festa. No dia 14 à tarde, diz a Bíblia que começava a festa da Páscoa. E era celebrada a festa da Páscoa. O que era a festa da Páscoa? A festa da Páscoa era a comemoração dos filhos de Israel da escravidão do Egito. Então, no dia 14, à tarde, era comemorado a saída dos filhos de Israel da escravidão do Egito. E a Bíblia diz que, após a comemoração da
14, dava-se início a uma festa que durava 7 dias. Quantos dias? 7. Quantos dias? 7. 7 dias. Era chamada da festa dos pães asmos. O que é pães asmos? Pães asmos é pães sem fermentos. Ou seja, era a massa cozida sem colocar fermento para crescimento. E a Bíblia diz que durante 7 dias eram celebrados. O povo de Israel comia pães sem fermentos nas suas casas. Do dia 14 até o dia 21. Era comido pães sem fermentos. E é exatamente nesse dia festivo que vai acontecer aquilo que nós lemos aqui nesta noite. Capítulo 26, versículo número 17, diz a Bíblia que era o primeiro dia da festa dos pães asmos. O primeiro dia da festa dos pães asmos era o dia 14. A festa começava tarde, presta atenção. A festa começava tarde. Quando você colocou ela sobre os seus ombros. E diz a Bíblia que Jesus pegou uma bacia, colocou água na bacia e vai até os discípulos assentados. E diz a Bíblia que Jesus pega aquela bacia, se abaixa perante os seus discípulos e começa a lavar os seus pés com a água da bacia. Após lavar os pés, diz a Bíblia que Jesus pega a capa que ele havia cingido e enxuga os pés dos seus discípulos. Aqui, gente, a primeira coisa é fazer a lavagem dos seus pés que estão empoeirados pelo deserto, pela poeira do deserto que você tem caminhado. Até uma tradição lá nas regiões de Israel, no Oriente Médio, que diz que se você chegar na casa de alguém, ou desculpa, se alguém chegar na sua casa e você não ofertar água para fazer a lavagem dos pés, é como alguém chegar na sua casa hoje e você não dá nem um bom dia, nem um boa tarde, ou para nós aqui você não dá a paz do Senhor. É exatamente isso. Você chegar e não receber água para lavar os pés é como se você fosse mal recebido. Você lembra de Jesus quando vai jantar na casa de Simeão ou na casa de Simão? Diz a Bíblia que quando Jesus está sentado à mesa, após a alimentação, que aquela mulher, que a Bíblia chama ela de mulher pecadora. Mulher pecadora aqui, traduzida é uma prostituta. E a Bíblia diz que Jesus está sentado à mesa com Simão. Aí a mulher entra por trás de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus com lágrimas e enxugar com seus cabelos. E você se lembra que quando Simão vai questionar Jesus por que ele estava permitindo aquilo acontecer, a resposta de Jesus é: desde que eu entrei aqui, você não me ofertou água para lavar os pés. O que Jesus está dizendo é: você não me recepcionou, você não me cumprimentou da forma adequada que deveria ser. Você vai ver isso em Gênesis, por exemplo, Gênesis capítulo 18, versículo 4, quando a Bíblia diz que Abraão está na sua casa, com Sara, na sua tenda, e a Bíblia diz que os varões, 3 varões chegaram na sua porta, que eram aqueles mesmos varões que vão para Sodoma e Gomorra para fazer a destruição da cidade. E a Bíblia diz que quando eles chegaram na casa de Abraão, a primeira coisa, Abraão chama para chegar, para entrar e oferece água para lavar os seus pés. Gênesis 19, versículo 2, você tem a mesma cena. A Bíblia diz que 2 varões saem da casa de Abraão e vai para a casa do seu sobrinho Ló, lá em Sodoma. Quando ele chega lá, Ló faz a mesma coisa, oferta água para lavar os pés daqueles varões. É uma prática comum. Agora preste atenção. Só que essa prática, ela tinha um segmento para ser praticada. Primeiro, quem fazia a lavagem dos pés do visitante? Primeiro, o próprio visitante. A casa era como a casa de Abraão. Abraão honrado, Sara uma mulher honrada. Chegou os visitantes. A primeira coisa que poderia acontecer é Abraão ofertar a água para que o visitante fizesse a lavagem dos seus pés. Segundo, também tinha a opção de quando tinha na casa servidor. A terceira opção era quando acontecesse uma festa. Então, nessa condição, era discutido entre aqueles que estavam fazendo a festa e aquele que fosse de menos valor na festa, o mais inferior. Este, então, era que era responsável por fazer o trabalho de lavar os pés. E quando você olha, por exemplo, a título de você perceber essa questão, Lucas capítulo 22, versículo 24, a Bíblia diz que os discípulos estão reunidos no mesmo episódio que nós vemos em João 13. Os discípulos estão reunidos e diz a Bíblia que eles discutiam entre si quem seria o maior. Vocês se lembram dessa passagem? Eles discutiam entre si: Senhor, quem de nós é o maior? Aí eu te pergunto, por que eles queriam saber quem era o maior? Qual a razão dessa discussão? É para saber quem seria o menor, para que o menor fizesse a lavagem dos pés do seu companheiro. Era essa a razão que eles estavam tanto discutindo quem seria o maior, para que o mais inferior da festa fizesse a lavagem. Agora, o mais interessante
é que Jesus ele vai surpreender a todos. Porque Jesus sendo o maior, Jesus sendo o Senhor, Jesus sendo o mestre, ao invés de ele esperar que o mais inferior da festa lavasse os seus pés, irmãos, Jesus vai quebrar todo o protocolo. Jesus não discute quem é maior, quem é menor, quem seria o mais inferior para lavar. Jesus não discute nada disso. Jesus simplesmente pega a água, pega a bacia, pega o pano e vem para lavar os pés. Sabe o que Jesus, em outras palavras, está dizendo? O mais inferior da festa é só o que Jesus queria dizer para eles é: enquanto vocês se discutem entre vocês para saber quem é maior, quem é menor, quem sabe mais, quem sabe menos, quem prega mais, quem prega menos, quem faz mais, eu já vou declarar logo para vocês: o menor da festa sou eu. Eu vou lavar os pés. Eu sou o mais inferior. Olha só como que Jesus vai se comportar na festa. Jesus vai tomar para si a posição de membro mais inferior da festa. Resumindo, Jesus está tomando a posição de um escravo que lava os pés dos visitantes. Olha só que unidade que vem de Jesus. Olha só como que Jesus vai se declarar. Só que essa não é a parte mais importante. E nós vamos caminhar para terminar. A parte importante é que quando Jesus toma essa atitude, ele vem para lavar o pé de Pedro. Pedro que tem um recado. Aí Pedro fala: Senhor, de maneira nenhuma você vai lavar os pés. Quando Pedro disse para Jesus: de forma alguma o Senhor vai lavar os seus pés, entendendo que ele não era digno de ter Jesus como membro inferior a ele para lavar os seus pés, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, quem eu não lavar os pés não tem parte comigo. O que eu estou fazendo agora, Pedro, você só vai entender depois. Quando Jesus diz: Pedro, você não está entendendo o que eu estou fazendo, certo? Você não está entendendo. Só que se eu não fizer isso agora, você não terá parte comigo. Pedro falou: Senhor, então agora você pode lavar o meu corpo todinho. Aleluia, Jesus. Por quê? A pergunta é: por que Pedro falou: Senhor, agora tu pode lavar o meu corpo todinho? Pedro está dizendo: eu já entendi o recado. Aleluia. Eu já entendi qual é o propósito do Senhor. Eu já entendi que eu preciso passar pela lavagem dos meus pés. Glória a Deus. Isso aqui é propósito. Jesus falou: Pedro, você não entende agora, mas se eu não lavar, você não terá parte comigo. Pedro falou: não, então agora o Senhor pode lavar. Porque ainda que eu não entendo por que eu, sendo quem eu sou, e o Senhor sendo quem o Senhor é, em vez de eu lavar os seus pés, é o Senhor que me lava o meu. Eu não consigo entender isso. Mas se eu preciso passar por isso, então que o Senhor possa lavar ele todinho, que eu passe exatamente por tudo que o Senhor quer que eu passe. Isso aqui, irmãos, é propósito de Deus. Propósito, repito, é uma ação presente que vai refletir. O que Deus estava dizendo aqui, através desse ensino, o que Deus está dizendo para nós, é que há situações da nossa vida que nós não conseguimos entender o porquê que Deus nos coloca a passar por elas. Há momentos que nós atravessamos na nossa caminhada que a gente não consegue entender qual é o propósito de Deus, por que Deus nos faz passar. Há situações que nós vivemos que nós questionamos Deus e falamos como Pedro: Senhor, eu não posso passar por isso. Aleluia. Por que eu tenho que atravessar essa situação? Por que eu tenho que viver esse momento? Por que isso tem que acontecer comigo? Jesus está dizendo: porque isso faz parte do meu. Aleluia, Jesus. Jesus está dizendo: Pedro, se você não deixar eu te lavar, você não vai ter parte comigo. Jesus está dizendo: se você não atravessar isso que eu coloquei para você atravessar, você não terá parte no meu propósito. Você não vai viver aquilo que eu tenho para a sua vida. Você não vai experimentar a obra que eu tenho para realizar com você na terra. Glória a Deus. Aleluia. Isso é propósito de Deus. Presta atenção. Deus ele nos promete algo, mas para que algo que Deus prometeu aconteça na nossa vida, nós temos que passar pelo momento que nós não conseguimos entender. Você lembra de José? Presta atenção. Deus prometeu para José que ele seria um governador. Deus prometeu para José: José, você vai se assentar no trono. E eu te pergunto: quem era José? Quem era José quando Deus prometeu? A Bíblia diz que José era o filho amado da casa.
Era o filho mais querido entre o seu pai e os seus irmãos. Ele era o filho mais amado. A ponto da Bíblia dizer em Gênesis 37, versículo 3, que Jacó mandou fazer uma túnica de várias cores para José, dando a ele a honra de filho querido, de filho amado. José, ele estava no topo dentro da sua casa, ele era honrado dentro dos seus pais, entre os seus irmãos, ele era alguém de honra. E Deus promete para José que ele se assentaria no trono. Ele pergunta: para quem está no topo, para quem é honrado dentro de casa, para pular para o trono, falta pouca coisa, porque ele já é querido, ele já é amado, ele já é honrado. Só que depois que Deus falou para mim, Deus falou: o que, José, você vai para onde? Se José já está por cima, como diz o popular, por cima da carne seca, está lá em cima, é o filhão da casa. E o Deus do céu chega e fala: você vai para o trono, e está dizendo: eu vou viver de honra em honra, de glória em glória. Eu já sou o filhão da casa, eu já ando com uma túnica de várias cores, eu já sou honrado, e agora você é mais honrado ainda que vou para o trono. Só que o que José não sabia é que ele não ia pular da cadeira de filho honrado direto para a cadeira do trono. O que José não sabia era que da cadeira de filho amado, de filho honrado, de filho querido, ele ia pular para dentro de uma valeta sem água. O que José não sabia é que, na verdade, antes dele chegar no trono, tinha perseguição, tinha problemas, tinha inveja, tinha briga, tinha contenda, tinha tentativa de homicídio contra a vida dele. Tudo isso estava entre a promessa de Deus até o seu cumprimento. Estava entre o filho amado até ele chegar no trono. Deus prometeu para José que ele seria governador. Mas 17 anos se passaram até que ele chegasse ao trono. Irmão, nesses 17 anos, você e eu não queria estar na pele desse menino chamado José. A Bíblia diz que ele foi amarrado. A Bíblia diz que ele foi violentado pelos seus irmãos. Que ele foi jogado dentro de uma cisterna sem água, bateu lá embaixo no poço seco. Ficou lá dentro com fome, sofrendo. A Bíblia diz que ele é tirado de lá, é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos e mandado para um país estrangeiro. A Bíblia diz que levaram para os seus pais a notícia que José já estava morto. Levaram a sua túnica de cores ensanguentada para Jacó, seu pai, para dizer que ele havia morrido, que ele não existia mais. A história de José ficou apagada. Esqueceram do menino José, se tornou esquecido, a família esqueceu, os irmãos esqueceu, ninguém sabia o que aconteceria mais com ele. De filho honrado dentro de casa, para escravo, para sofrer pouco. Você pensa que a escravidão foi o ponto X da questão de José? Não. Ser escravo ainda era muito pouco. Ele se tornou prisioneiro. Dentro da casa como escravo. Inventaram outra mentira para ele. E o jogaram dentro da cadeia. E dentro da cadeia, você pensa que José ficou preso? Não. José, na verdade, ficou aguardando o julgamento para ser incriminado e condenado à morte. O que José ficou fazendo dentro da cadeia, na verdade, é aguardando o dia do julgamento para ele ser morto. José agora vai parar no fundo de uma cadeia para sofrer. Só que Deus não prometeu para ele cadeia. Deus não prometeu para ele cisterna seca sem água. Deus não prometeu para ele ser escravo. Deus prometeu o trono. Mas do tempo da promessa até ele chegar no trono, tudo isso foi. Mas sabe o que eu acho interessante? É quando nós vamos para Gênesis capítulo 45, versículo 5 e versículo 8. Quando José já está lá no trono. Quando José está no trono, os irmãos dele, os mesmos que o vendeu, que o mandou para a escravidão, chegaram lá. Quando eles chegam lá, eles pensaram que José tinha remorso, que José tinha raiva, que José tinha rancor, que José tinha mágoas. Foi totalmente contrário. José olhou para eles e disse bem assim para eles: na verdade não foi vocês que me mandaram. Olha o que José vai dizer para o seu filho. Na verdade não foi vocês que me mandaram. Foi o Deus do céu que me mandou. E ele me mandou para cá com propósito, para a conservação da vossa vida. Preste atenção, você não entendeu o que Deus quer dizer. A terra que José morava entrou em um período de seca, de fome, não tinha alimento. Não tinha nada para comer lá. E lá no Egito
instalou José como governador. E o que José fez? Usou a sabedoria que Deus lhe deu e preparou o alimento para alimentar todo mundo. E quando os irmãos dele chegaram com fome, ele preparou uma mesa cheia de comida e colocou os irmãos para comer. Glória a Deus. Aleluia. Quando eles vão sentar na mesa para comer com José, parece que eu vejo José batendo no ombro dele dizendo: está vendo essa mesa aí? Ela só está preparada porque Deus te usou um dia para mandar eu para cá, senão não tinha mesa para vocês. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? José bateu no ombro do irmão que amarrou ele, que vendeu ele, ó, 30 moedas, eu vendo esse cara aqui. Está vendido, pode mandar embora. José bateu no ombro dele e disse: lembra daquele que você me vendeu? Se Deus não tivesse te usado para me vender para ser escravo, não tinha alimento em cima da mesa para a gente comer. Só tem alimento, só tem comida para todo mundo aqui, porque um dia Deus te usou para me vender para ser escravo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus usar a pessoa para vender o outro escravo. Deus usar alguém para fazer alguém chorar. Aleluia, Jesus. Deus usar alguém, Rosa, para colocar a gente de cara no chão para derramar lágrimas. Parece loucura. Mas José falou: se Deus não tivesse usado você para fazer essas loucuras e mandar eu para cá, não tinha alimento para ninguém comer. Morria papai, morria mamãe, morria eu, morria mais filho. Só tem alimento em cima da mesa hoje. Porque um dia, mesmo que eu e vocês não entenderam, mesmo que eu e vocês ficaram com raiva um do outro, mas tudo era plano de Deus para a gente chegar hoje aqui com alimento em cima da mesa para a gente comer. Propósito de Deus. Propósito de Deus. Deus, Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, calma, calma, calma. Você não quer experimentar isso não, Pedro? Calma. Você precisa passar por isso. Você precisa, Pedro, viver isso. Pedro, não, Senhor, não tem como, eu não posso aceitar. Pedro, aceita. Mas, Senhor, não tem explicação. Pedro, não pede explicação. Não é tempo para explicação, é tempo para aceitar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, tem momento na nossa vida que a gente quer explicação para tudo. Deus está dizendo: não pede explicação, só aceita, fica aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia! Aleluia. Está doendo? Fica quieto. É Deus trabalhando para colocar pão em cima da mesa para você e a sua família comer. Aleluia, Jesus. Está derramando lágrima, mas chora. Chora com vontade, porque daqui a pouco o tempo de cantar chega e você vai saber que todas as lágrimas que você derramou é parte do propósito de Deus, faz parte da caminhada. É através das lágrimas que você vai assentar no trono. É através da escravidão que você chega no Egito para reinar. É através do poço que você consegue chegar na onde Deus quer. E o nome de Deus é glorificado na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Há momentos que não dá para entender o que Deus quer fazer com a gente. Deus. Aleluia. Há momentos de manhã que a gente chora sem saber o porquê. Aleluia. A pergunta que põe na nossa alma é: aonde está Deus? Por que isso, Deus? E Deus está dizendo: não queira saber o porquê. Saiba que eu estou controlando a situação. É eu permitindo o meu nome ser glorificado. É através da cova que você vai para a escravidão. Da escravidão você vai para a cadeia. Mas da cadeia você assenta no trono. Porque faz parte da caminhada. É eu trabalhando, é eu promovendo, é eu fazendo a obra acontecer. Para o meu nome ser glorificado na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu me lembro de Moisés, quando chega para Faraó no Egito, e falou: Faraó, o negócio é o seguinte: Deus me apareceu e falou para você deixar o meu povo e todo mundo cantar e dar glória a Deus. Mas o Faraó falou: daqui não sai ninguém, vai ficar todo mundo aqui. Vocês é muito engraçadinho esse negócio de querer fazer festa no deserto. Quem é vocês e quem é esse Deus que falou com vocês, Moisés? Que eu nem conheço. Ninguém sai daqui. Moisés sai, chega triste para Deus e fala: Deus, o homem não quer ouvir a mensagem de Deus. Falou: se foi eu que endureci o coração dele. Eu travei tudo, Moisés, fica tranquilo. Eu travei tudo, porque eu quero que ele saiba, e todo o Egito saiba, que eu sou Deus sobre esse Egito, sobre todos os deuses que existem aqui, e sou eu quem estou comandando a situação. Endureci o coração de Faraó. Ele não vai deixar o meu povo sair. Ele vai segurar o meu povo, para que através dele segurar o meu povo, eu manifesto o meu poder e a minha glória, e ele saiba que eu sou Deus. E no final de tudo, o meu povo vai sair daqui cantando. O meu povo não vai sair pobre, não. O meu povo
projeto de Deus, propósito de Deus, é Deus fazendo a gente passar no vale para a gente sentar no trono. É Deus fazendo. A Bíblia diz que Daniel, um homem que orava 3 vezes ao dia, fiel, íntegro a Deus, Deus permitiu que ele passasse dentro da cova dos leões. Ninguém entendia. Eu penso que até Daniel pensou: Deus não está mais comigo. Mas a Bíblia diz que quando amanheceu o dia, o rei pagão bateu na porta da cova e falou: Daniel, Daniel. Daniel falou: eu não vivo. Quando Daniel falou: eu não vivo, o Deus pagão falou: agora eu sei que existe Deus no céu. A partir de hoje o paganismo acabou. Eu vou servir o Deus de Daniel. Eu vou servir o Deus de Daniel. Deus estava olhando de cima e dizendo: Daniel, eu permiti a cova para salvar gente grande e o meu nome ser glorificado. Quem pode levantar a mão para dar glória a Deus? Quem pode levantar a mão para dar glória a Deus? Tudo que você passa, tudo que você chora, tudo que você sofre, tudo que você não entende, é a mão de Deus trabalhando para te dar vitória. Alaba, braga, suri, canalamaia. Hoje você derrama lágrima, hoje você chora, hoje você não entende, hoje você reclama, mas Deus está dizendo: isso faz parte da caminhada. Eu estou abrindo a estrada para você passar, e no final você vai saber que eu tenho uma grande obra para fazer na tua vida. Propósito de Deus. Vocês já lembram de Jó? Vocês já lembram de Jó? A Bíblia diz que era o homem mais rico. O homem mais rico do Oriente. Poderoso, riquíssimo. A Bíblia diz que quando Jó chegava na praça da cidade, chegava na praça para ensinar, todo mundo sentava para ouvir. Até os idosos, os velhos sentavam para ouvir Jó. Sabedoria extrema. Glória a Deus, glória a Deus. Em fração de tempo pequeno, num só dia, a Bíblia diz que Jó ficou pobre, e de repente, e poucos dias depois, o homem mais rico do Oriente estava pobre e doente. As dores de Jó foi tão grande que quando você lê o capítulo 17 de Jó, vamos começar pelo capítulo 2 para você entender a extremidade da gravidade da dor de Jó. A Bíblia diz que a mulher de Jó, Jó capítulo 2, versículo 9, chegou para Jó e falou assim: Jó, você ainda retém a sua integridade, a sua fidelidade? Amaldiçoa Deus e morre. Aí você acha que, olha para mim, você acha que é fácil? A mulher que um dia antes era rica, a mulher que um dia antes tinha 10 filhos, tinha dinheiro, tinha de tudo. No dia depois, ó, não tem dinheiro, é pobre, o marido está doente e o filho morreu tudo. É fácil? É fácil? Ela olhou para Jó e falou: Jó, não dá mais não. Não tem mais como. É melhor a gente parar. Jó falou assim: ó, como qualquer uma louca anda falando por aí, assim você está falando. Nós aceitamos o bem de Deus e o mal não vamos aceitar. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu tomarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A dor de Jó chegou a um estado de extremidade tão alta que Jó capítulo 17 diz a Bíblia que o mau hálito que saía da boca de Jó era tão grande que a sua mulher não falava mais com ele. Já imaginou? O homem rico, poderoso, honrado, dias depois queria falar com a sua mulher e ela fala: não posso mais falar com você por causa do mau cheiro. Não consigo mais não ter conversa. A Bíblia diz em Jó 17 que Jó chamava por alguém e nem os seus funcionários lhe atendiam mais. Ninguém. Quando você lê Jó 17, irmão, é extremamente doloroso. Você vê um homem que perdeu a honra ao extremo, que chegou no ponto mais triste da sua situação. Mas quando você olha para Jó 42, no final da sua prova, versículo 5, versículo 6, a Bíblia diz, Jó 42, 5, Jó diz bem assim, ó: com o ouvir dos meus ouvidos, eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que Jó estava dizendo? Antes de eu passar aqui, irmãos, capítulo 42, a prova de Jó já acabou. Deus já mudou o cativeiro de Jó, já deu em dobro do que ele tinha.
O que Jó está dizendo é, antes de eu ser provado, humilhado, massacrado, eu passar onde eu passei, eu só apenas conhecia o Deus que eu sirvo, de ouvir falar. Eu aprendi com os meus pais, cresci de berço ouvindo dizer que Deus salva, que Deus cura, que Deus batiza, que Deus faz, que Deus dá, que Deus tem, que Deus pode. Mas eu mesmo não sabia de nada disso, eu nunca tinha visto Ele fazer nada disso, eu não conhecia. Mas eu fui humilhado, fui massacrado, fui doente, perdi tudo. E quando eu perdi tudo, eu comecei a ver esse Deus que eu ouvia falar dele. Porque ele me curou, ele me deu em dobro que eu tinha, ele começou a transformar minha vida, ele mudou meu cativeiro, ele me colocou a honra de volta. Quando isso tudo aconteceu, que eu vi ele fazendo isso, aí eu descobri quem ele era. O que Jó está dizendo é, antes de eu passar o vale que eu passei, eu só conhecia Deus porque os outros vinham falar. Agora não. Agora eu vi a mão de Deus na minha casa, eu vi a mão de Deus na minha vida, eu vi o mover de Deus comigo, eu vi Deus transformar, Deus mudar, Deus restaurar, Deus fazer milagre, e agora eu sei quem é Deus. Não é porque os outros pregaram para mim, não. É porque eu tive a oportunidade de conhecer o poder de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sabe o que é isso? A prova de Jó fez ele conhecer o Deus que ele só ouvia falar. Glória a Deus. A prova de Jó fez ele saber quem verdadeiramente era o Deus que ele tanto falava. Se coloca de pé, vamos ter. Glória a Deus. Aleluia. Propósito de Deus é isso. Glória. É situações que Deus nos coloca nela Aleluia, aleluia. para que a gente possa experimentar algo grande da parte de Deus. Glória a Deus. São situações que nós temos que atravessar por ele para nós conhecermos verdadeiramente o Deus que nós temos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O que nós precisamos observar é que Jó, quando estava na prova, ele não entendeu. A prova que ele entendeu, que ele amaldiçoou até o dia que ele nasceu. Glória a Deus. José, quando passou pelo seu estágio, com certeza ele não entendeu. Os homens de Deus que sofreram passaram por várias aflições. Todos elas no momento da prova. Na hora que a dor bateu no peito, eles sentiram a mesma coisa que nós sentimos quando passamos pela dificuldade. Eles sentiram na pele as mesmas coisas que nós sentimos. A Bíblia diz que o próprio Jesus, quando estava no Getsemane, ele sentiu uma agonia tão grande. E ele falou para os seus discípulos: fique aqui e eu vou mais adiante orar. Porque a minha alma está angustiada até a morte. São momentos tenebrosos, difíceis, angustiantes que todos nós passamos. Mas tudo isso faz parte do propósito. A palavra de Deus para nós nessa noite é: ainda que você não entenda, Jesus falou para Pedro: Pedro, se você não passar por isso, você não terá parte. E Deus está dizendo para nós nessa noite: ainda que você não entenda, você precisa passar. Porque é através dessa situação, é através desse problema que você está atravessando, que eu vou mostrar para você o meu milagre, a minha providência, quem eu sou. É através do sofrimento que você vai entender que eu cuido de você, que eu cuido da sua casa, que eu sou o Deus que te sustenta e que eu coloco tudo em você. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar neste momento. Mas eu quero deixar essa palavra no coração de você que chegou na missão. Creia. Que ainda que você não entenda esse momento que você está vivendo, ainda que você não consiga compreender, Deus está trabalhando em silêncio ao seu favor. As mãos poderosas de Deus estão estendidas. Obrigado, Jesus. Ainda que você não consiga compreender, não rejeita esse momento, porque é o momento de Deus para você aprender mais, para você orar mais, para você jejuar mais. É o momento que Deus está fazendo você passar, para você chegar mais perto dele, para você clamar mais. É Deus passando você no aperto para você saber que Deus tem algo grande para fazer na sua vida. É Deus permitindo você chorar para você saber aprender a valorizar no tempo da abundância. É Deus fazendo você padecer necessidade para quando Ele colocar o pão na sua mesa você saber agradecer. É Deus fazendo você passar pela escassez para que quando Deus te fazer colocar diante da abundância você saiba agradecer, porque é Deus que te sustenta. É Deus que coloca o pão na tua mesa. Deus cuida de você. É para você aprender a saber que quando você estiver sorrindo, existe alguém chorando.
está trabalhando no silêncio na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Não se precipite, não deixe as emoções falar mais alto. Aguenta firme. Segura firme. Aguenta o momento da prova. Fica firme diante das dores. Resiste o momento da tribulação. Porque ele é só mesmo um momento. Daqui a pouco tudo vai passar. Daqui a pouco as lágrimas ficarão para trás. Daqui a pouco as dores cessarão. Daqui a pouco o tempo de chorar chega ao final. E você vai cantar: só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Ainda que hoje você chore, daqui a pouco você vai saber que todas as suas lágrimas tiveram grandes valores para Deus. Aleluia. Nós vamos orar. Irmã Rosa, vem aqui na frente. Hoje é o primeiro domingo do propósito, pela causa da irmã Rosa. Eu passei a semana toda orando e vou continuar durante essas semanas, orando. E eu tenho certeza que Deus vai fazer com que as lágrimas cheguem ao fim. O tempo de sorrir vai chegar. Existe o tempo de derramar lágrimas, existe o tempo de chorar, mas também existe tempo para cantar. O mesmo Deus que promete o trono é o que faz passar pelo vale. O mesmo Deus que fala que vai ser governador é o mesmo que permite passar pela fornalha, mas Ele vai sustentando, Ele vai fortalecendo, Ele vai cobrindo com a mão dele, Ele vai dando graça, Ele vai dando força. O deserto não consegue matar crente, a fornalha não consegue matar profeta, o vale não consegue matar quem tem promessa. Ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. Ainda que a gente chora, sofra, seja humilhado, o nosso Deus é quem cai na nossa frente, o nosso Deus é quem garante a nossa vitória, o nosso Deus é quem nos sustenta, e Ele vai fazer a gente atravessar o mar, o deserto, a aflição, e chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Nós vamos orar. Tem alguém para aceitar Jesus ou para reconciliar essa noite? Tem alguém? Tem alguém que quer aceitar Jesus ou reconciliar? Tem alguém que quer aceitar Jesus ou reconciliar? Não tem? Vamos orar. Aleluia. Irmãos, eu estou percebendo que o Espírito Santo tem um pouquinho mais de liberdade, porque tem uma obra de Deus para ser feita. Aleluia! Eu estou percebendo que o Espírito Santo tem algo para fazer ainda nesta noite. Você que quer vir fazer parte dessa oração juntamente com a irmã Rosa, sai do teu lugar, vem. Vem, nós vamos orar. Alamba, Júlio, que é mais. Bonito, acabar. Eu não sei, Deus está me incomodando, Maria, vem bem pertinho aqui. Alando de João, assim. Faz hora que Deus está me incomodando, porque Deus está me dizendo que Ele vai fazer uma obra, irmã Maria, dentro da sua casa nessa noite. Eu não sei o que Deus tem para fazer, Ele não me fez saber. Mas desde quando a senhora estava lá atrás, Deus estava falando
força do céu para caminhar, em nome de Jesus. Roberto, vem aqui pertinho aqui. Ai, alabacai, decalarabacia. E decalabacé, remando calalaias. Urimaca, fazer, calabachulha. Irmãos, eu estou sentindo que Deus está querendo tomar esse lugar aqui. Urabaxi, calabonda, calabacai, sério. Alabaxa, remande, calabacai, como é que eu vi Deus fechando a sepultura na sua vida aqui nessa noite? Também na sua vida aqui neste lugar nessa noite. Deus está fechando a sepultura na sua vida. Eu vi o inimigo lutando contra ti para tirar a sua vida, armando cilada para te jogar por terra e te destruir. Mas Deus me fez saber que Ele tem uma promessa para cumprir ainda na sua vida. Tem algo que Deus te prometeu quando tu ainda era adolescente. Com 13 anos de idade, Deus fez uma promessa na sua vida. E o inimigo pensou que ele ia destruir, jogar por terra e acabar com o projeto de Deus na tua vida. Mas Deus manda te dizer que hoje Ele abriu um livro sagrado, pegou a tua idade de 13 anos e leu quando Ele havia te feito uma promessa. Por causa da promessa que Ele havia te feito, quando tu tinha 13 anos de idade, usando a boca de uma irmã do círculo de oração, muito simples, quando Ele entrou pela porta da sua casa, que estava sentado em uma cadeira, abriu a baixura e canta, vai. Deus me fez saber que aquela irmã caminhou na tua direção, foi aonde você estava, pegou nessa mão tua aqui e falou contigo naquele dia. 13 anos de idade tu tinha, assentado naquela cadeira, e Deus me disse que hoje Ele se lembrou da promessa, e por causa daquela promessa Ele está fechando a sepultura agora. Ele já deu ordem a teu respeito e mandou que o teu adversário retirasse, e hoje Ele está te dando um livramento, está entrando na tua casa, está fechando a tua sepultura, está te dizendo: estou te dando mais uma oportunidade, estou colocando diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, e essa porta é a oportunidade para você, para que você se levante e para que a minha vontade se cumpra na tua vida. Hoje eu, teu Deus, estou te dando um grande livramento. Ainda em sonhos tu pode contemplar o que eu estou falando contigo. Quando eu te mostrei em sonho, tu choraste, tu sentiste dor naquela noite. Era eu te revelando, era eu te mostrando que sou Deus para te dar livramento, que sou Deus. Irmão Lucas, coloque a mão aqui sobre o irmão Roberto. Ai, Deus do céu. Ai, irmãos, a glória de Deus está aqui nesse lugar. A glória de Deus está tomando conta deste lugar. Seja impactado pela glória de Deus nessa noite. Seja impactado pela glória de Deus nessa noite. Deixa o Espírito de Deus fazer a obra da tua vida. Em nome de Jesus eu profetizo um milagre na família, entre os filhos agora. Pai, a primeira noite deste propósito. São 5 domingos de propósito. É a primeira noite, Jesus. Já vai quebrando os braços, já vai removendo os atrapalhos, já vai tirando os obstáculos do caminho. Deus vai despedaçando, vai jogando por terra agora, para o poder da sua palavra. O poder da sua palavra vai desfazendo todo o laço do inimigo, todo o laço de mágoa, toda inimizade, toda a mágoa do coração. Vai quebrando, Jesus, essa noite. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Visita os filhos dela agora, Jesus. Visita os filhos dela agora, Jesus. Visita. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Irmã Rosa, Deus está me dizendo que no primeiro domingo a obra não começa no seu filho, começa no seu coração. Primeiro Ele vai curar a tua alma nessa noite. Primeiro Ele vai tocar no teu coração.
coração cheio